Oi, amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as leituras da semana. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar um like e se for comprar esses ou qualquer outra coisa pela Amazon, usa sempre o link aqui do canal, assim vocês me ajudam com uma pequena comissão que faz toda a diferença. Gente, eu quero começar dizendo que assim, eu estou muito lenta de leituras. Vai parecer que eu tô falando isso e vou mostrar 50 coisas, mas não, tá? Isso aqui é tudo que eu li desde que outubro começou, então já vai fazer 20 dias. E pro ritmo de leitura, tá bem devagar, tá? Principalmente pro monte de coisa que eu prometi ler nessa época de Halloween. Então, provavelmente eu não vou conseguir finalizar tudo, mas faz parte, né? A gente ainda tem os outros meses pela frente. Então, vou falar um pouquinho sobre as coisas que eu li até agora. Eu acho que esse final de ano tem me dado uma ressaca literária, assim. Tipo, eu ainda quero ler, mas às vezes eu prefiro ficar olhando pra parede do que pegar alguma coisa, entendeu? Então é nessa vibe. Vou pegar aqui aleatório, tá? Esse aqui eu li ontem de madrugada, que eu não tava conseguindo dormir, e aí eu fiquei lendo ele, que é O Habitante da Escuridão, da editora JBC, adaptação e arte por Gol Tanabe. Esse é um quadrinho que vai falar sobre os contos do HP Lovecraft pelas mãos do Gol Tanabe, adaptando então nessa versão de mangás. E aqui a gente tem o conto específico que é O Habitante da Escuridão e o primeiro que até faz ligação com o habitante, que é Dagon. E eu gostei demais desse quadrinho, tipo, muito mesmo. Eu já tinha lido o primeiro, que era o Amarelinho, o Cão de Caça e Outras Histórias. E na hora que eu terminei eu não gostei tanto, mas depois ele foi crescendo pra mim. E esse aqui, logo de cara, eu já gostei muito. Tipo, eu fiquei vidrada. Eu até ontem terminava um capítulo e eu, tipo, tá, não, chega agora. Só que aí eu não conseguia dormir e eu vou ter que ler mais. E aí eu voltava pra essa história, então assim, ela foi muito, muito gostosa de ler. Tem toda essa atmosfera Lovecraftiana aqui. A gente vai acompanhar um pintor e escritor, eu acho. Enfim, ele se muda para uma cidadezinha mais pacata e da janela da casa onde ele mora dá para ver muito bem uma torre negra. E aí ele começa a ficar muito curioso a respeito dessa igreja e dessa torre, e ele decide ir então até a cidadezinha vizinha onde fica localizada essa arquitetura, para que ele possa perguntar sobre a história, enfim, ele quer saber mais sobre isso, que ele acha que vai ser relevante para o trabalho dele. E aí ninguém na cidade quer falar sobre isso, as pessoas desconversam a respeito, até como se ele caminhasse por muitas horas e não achasse, e aí uma hora simplesmente está na cara dele. Então tem toda essa atmosfera do que é verdade ou não. E quando ele entra nesse lugar, as coisas começam a ficar bem estranhas ao redor da cidade, porque a gente tem como se fosse uma entidade, né? As lendas urbanas contam que existe uma entidade que é o habitante da escuridão, já que ele não suporta nenhum tipo de luz, e ele moraria então no íntimo dessa torre e causaria a ruína dessa cidade. Então a gente vai acompanhar tudo isso e o personagem, obviamente, enlouquecendo com o passar das páginas. E foi uma leitura muito legal. Eu gostei muito. Acho que por enquanto, né, desses dois que eu li, meu favorito do Gol Tanabe. Li também Fobia, também da editora JBC. Esse aqui é texto de Katsunori Hara e a arte do Yukiko Goto. E eu gosto, mas eu não gosto muito, entendeu? Eu acho que pra mim Fobia é mediano, talvez. Eu não sei, tipo, ele não me prende tanto, eu vou lendo, mas não significa tanta coisa, sabe? Mas a gente tem bons contos aqui. Então a gente vai falar sobre os maiores medos desses personagens, e aí a gente vai ter ali, como eu já tinha falado, né? Questão de rejeição, estatura alta, solidão, feiura, sorriso,
Enfim, a rejeição, a gente tem uma questão ali muito forte de uma adolescente que, enfim, ela basicamente usa do corpo e do que as pessoas quiserem fazer com ela para que ela não se sinta rejeitada pela sociedade, mas enfim, isso vai levando para outro lado. Estatura alta é sobre um homem muito baixo e ele tem ódio de mulheres mais altas que ele e que acabam sendo as superioras dele no trabalho, então ele odeia ela secretamente, até que ele tem uma vizinha muito alta que bota ele pra comer, entendeu? Então, assim, a gente tem bons contos aqui e todos eles tocam numa questão social diferente do primeiro volume. Então, esse aqui, apesar de assim, tanto faz, mas essa questão social eu gosto bastante. Agora, acho que falando um pouquinho sobre ele, eu gosto até mais. Outro fresquinho que eu também finalizei ontem é Infiel, da editora Pipoca e Nanquim. Esse aqui é do Pichet e Campbell. E aqui, gente, eu gostei muito desse quadrinho, primeiramente falar sobre isso. E a arte é muito assustadora, maravilhosamente assustadora. A gente tem aqui, então, uma questão de horror religioso, um tipo de assunto que eu ainda não tinha percorrido, nem na literatura, muito menos nos quadrinhos, que a gente vai acompanhar a personagem da Aisha, que ela é uma paquistanesa americana que tem a religião islâmica, ela segue o islamismo. E apesar dela nem ser devota no nível mais extremo do islamismo, por exemplo, ela não usa mais o hijab e etc., ela tem os seus momentos de oração, as suas crenças pessoais e ela acaba sofrendo muito preconceito por isso. Enfim, é uma pessoa não branca e que ainda tem acoplado o islamismo, que é visto com muitos maus olhos pela sociedade, principalmente nesse contexto aqui, porque a gente tem um prédio que acabou de sofrer um atentado. Não um atentado, foi tipo um acidente com bombas, mas isso veio do apartamento de um jovem que era árabe, então para eles, obviamente, é um terrorista. E aí, todo mundo que já é dessa mesma religião acaba sendo visto com esses mesmos olhos. Então, esse prédio, ele permanece de pé ainda, ele não foi completamente destruído pela explosão. E a sogra da Aisha, que é uma mulher branca, ela mora nesse prédio e a Aisha querendo ali então que o noivo dela, que também tem uma filha pequena, se envolva um pouco mais com a mãe, né? Ele faça as pazes com a mãe dele e foque na família, já que a própria Aisha não tem uma conexão com a mãe dela quando ela decidiu largar o islamismo de certa forma. Então a Aisha preza por esse relacionamento entre mãe e filho e resolvem se mudar para o mesmo prédio da sogra dela, então. Só que os outros vizinhos acabam vendo a Aisha como essa personalidade também terrorista e essa questão da religiosidade dela, inclusive uma coisa que a própria sogra de início a gente vê que ela tinha um preconceito muito forte, fica aquela coisa de tipo, será que ela mudou? Será que não? A Aisha gosta de acreditar que sim, mas o filho desconfia muito. E então a gente vai ver tudo isso em um quadrinho de horror extremo, eu diria. A gente tem cenas muito fortes, onde o preconceito se torna uma entidade física e sobrenatural que tenta então atacar a vida da Aisha e de qualquer pessoa que entre pela frente. Então, é um quadrinho que vai ser bem potente nessa questão social e religiosa e ao mesmo tempo com em uma atmosfera tão diferente que é essa questão de horror e tem cenas aqui realmente diabólicas, tá? Agora, falando de uma coisa mais fofinha que eu amei ler, que foi Trecos Estranhos, publicação do selo Gráfica MSP, né? Paródias MSP, da Panini. E esse aqui, ele é escrito pelo Carlos Stefan e desenhado pelo Jairo Alves e José Aparecido Cavalcante. E aqui a gente vai ter um quadrinho que é incrível. Eu amei isso aqui, amei muito, tá? Eu quero que a minha irmã leia, inclusive, ela não é de ler, mas eu falei pra ela sobre isso. E aqui a gente vai ver então uma paródia sobre Stranger Things pelas mãos da Turma da Mônica.
Aqui acontece, então, na cidade de Lemons, né? Não é mais o Limoeiro, é a cidade de Lemons. E a Magali desaparece um dia e com isso eles começam então, né, a turma a procurar e saber o que aconteceu, mas no meio dessa procura eles descobrem uma jovem chamada 15. Então a gente vai acompanhar essa história da 15. Ela acaba de fugir de um laboratório onde ela sofria experimentos, ela tá com muito medo. E aí, com isso, ela vai ali ficar escondida no porão do Cebolinha até que as coisas se resolvam. E quando ela descobre a potência dos poderes dela, ela resolve ajudar então a turma a procurar a Magali, abrindo ali uma dimensão que eles chamam de mundo rabiscado aqui, que é onde essa equipe do laboratório, esses cientistas, eles tentaram dar vida a super-heróis desenhados, então, nesse mundo rabiscado, mas as coisas saem do controle. E, enfim, eu amei esse quadrinho, amei, amei, amei. Eu queria que tivesse muito mais páginas, muito mais edições, porque, assim, tem muita história aqui. A gente vai ter até uma parte ali, bem do Halloween, onde as crianças estão fantasiadas, e aí os meninos estão fantasiados de Ghostbusters, né? E a menina nova que chega tá fantasiada de Demagogon? Acho que é isso. É que eu não assisti Stranger Things, tá? E aí ela faz uma piada sobre isso. É de uma série que eu gosto muito. Então, assim, ai, que lindo! É muito, muito engraçado, divertido e ao mesmo tempo é bem bizarro, tá? É bem assustadorzinho. Tem essa essência de Stranger Things. E dá um quentinho no coração, porque, sobretudo, é sobre amizade. E eu amo isso na Turma da Mônica. Então, assim. Ai, que delícia! Vai sair, inclusive, texto meu sobre isso na newsletter da Livraria Leitura e depois no blog. Então, sigam, assinem ali, é de grátis. E depois eu vou compartilhar no meu Instagram, com certeza. Mais uma leitura que eu fiz desde que outubro começou foi Eu Fui um Garoto Gorila, do Fábio Vermelho. Essa é uma publicação da editora Veneta. E assim, que sabor! Ler Fábio Vermelho é sempre um sabor inenarrável, tá? Eu amo, é tão estranho, é tão grotesco, é tão nojento e sujo, mas é perturbadoramente maravilhoso. A gente não quer tirar os olhos disso aqui. E Marcelo Quintanilha diz muito isso, tá? Ele já disse outras vezes e aqui ele fala de novo: por favor, alguém encontre uma maneira de me fazer parar de ler as histórias do Fábio Vermelho. Eu suplico. E é nesse nível, entendeu? Mas eu nem quero implorar, porque assim, eu amo ler isso aqui. Pra mim é o meu tipo de material favorito, eu acho. Ele tem toda essa atmosfera de final dos anos 50 e esse desenho tão característico do Fábio e que eu acho um traço maravilhoso. Esse é um formato grande, inclusive, né? Um pouco menor do que uma A4. E os outros trabalhos que eu li dele até o momento eram menores. E aqui eu acho que a arte dele tá, assim, incrível, infinitamente melhor. Eu amei isso aqui. E aqui a gente vai acompanhar nessa atmosfera que o Fábio sempre traz para as histórias sobre lendas urbanas e o medo, a espreita e principalmente esse pânico satânico que é o meu tipo de atmosfera favorita. Então aqui a gente vai acompanhar em duas histórias. A primeira é tipo um prequel rapidinho que vai falar sobre um grupo de jovens, eles estão ali na fogueira contando histórias e lendas assustadoras, até que eles falam sobre essa lenda de um cara que resolve exterminar com todo mundo que se excita. Então vai ter muito ali essa relação com o tesão e imagens pornográficas. E não é bem um cara, ele é tipo uma entidade, assim, é um monstro, uma coisa meio dismórfica que ninguém sabe o que é, tá? Ele é só esse Gogolmuck, eu acho que é o nome. Gente, inacreditável como a minha memória é ruim, né? É, Gogolmuck. e E a gente vai ver isso então. E aí é bem aquele clássico slasher, sabe? Eles recém contaram uma história e um dos jovens, ai, tá bom, eu vou ali fazer xixi na mata e ele some e outra vai atrás procurar. E aí as coisas começam a ficar bem sangrentas. E depois disso a gente conhece de fato a história que vai nomear esse quadrinho, que é Eu Fui um Garoto Gorila.
a primeira história escrita do Fábio Vermelho e eu já fiquei, assim, encantada com o quanto, sendo a primeira história dele, já é uma história de fôlego, tá? Ela é dividida em 8 partes e todas estão compiladas aqui dentro, mas foi saindo conforme ele fazia pela Weird Comics, que é o selo independente de revistas que ele faz em inglês, e aqui ele mesmo traduziu para o português, eu também gostei muito disso. E a gente vai ver então o Fábio contando a respeito dessa história que vai tratar ali sobre o Denis. A gente ainda tá na mesma ambiente, cidade do primeiro conto aqui, mas agora é focado no Denis. Ele é um jovem normal, ele tem psoríase, então uma doença de pele. E a formatura tá chegando, mas antes disso ele tem uma consulta com o Dr. Kruger enfim, o doutor disse que achou uma solução para a psoríase dele e ele vai até o laboratório se consultar. O doutor tem um gorila de fato, tá? Que é tipo um animal de estimação, anos 50, né? Então, assim, bizarro, circos e coisas aradas. E aí, então, o Dennis se consulta com ele, tá tudo normal, a psoríase foi embora, mas no dia da formatura dele as coisas começam a ficar muito estranhas e bizarras quando um gorila de jaqueta começa a atacar todo mundo e ir em direção à escola. Então, assim, é muita loucura em volta disso e tem um rastro de sangue que acaba sendo deixado por esse gorila e aí a gente vai descobrir tudo isso. O Dennis, ele tá numa instituição psiquiátrica, né, um manicômio da antiga era, e um policial vai visitar ele, quer conversar sobre a fatídica noite da formatura e tentar ali fechar algumas brechas e colocar as coisas em uma rota de início, meio e fim de tudo que aconteceu para conseguir tirar o Dennis, que tá ali condenado, preso nessa instituição. E a gente vai acompanhar então essa história e eu amei muito, a gente vai ver muito sobre esse psiquiatra e também o background dele, que é bem bizarro e estranho. É assim, é Fábio Vermelho, é maravilhoso. Esse, pra quem não gosta de comprar quadrinho fora da Amazon, acha difícil, ou não gosta de quadrinho independente, enfim, beleza, então leia Eu Fui um Garoto Gorila, uma publicação da editora Veneta. Então, é um quadrinho de fôlego, tá lindo, tá bem editado. E eu tenho certeza que se tu ler isso aqui e gostar, tu vai querer ler tudo que o Fábio escrever. Porque eu sou assim, né? Eu já quero tudo. Diz ele, que disse, que parece que vem aí reimpressão ano que vem de O Deplorável Caso do Dr. Milton. Então, assim, os humilhados foram exaltados. Eu espero muito que isso seja verdade. E eu vou amar conferir mais isso. Mas Eu Fui um Garoto Gorila, então, um quadrinho que eu gostei muito. Eu acho, tá? Que assim, é que foram leituras muito diferentes, mas um dos melhores do mês, com toda certeza. Por último, eu quero falar um pouquinho do livro As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriquez, se eu não me engano. É publicado pela Intrínseca, mas só está disponível no Kindle nesse momento, a edição física já está esgotada. E esse é um livro que eu só conheci porque foi uma das recomendações de um seguidor que acompanha aqui e o Instagram quando eu pedi lá no outro perfil. E a gente vai ver aqui um horror contemporâneo de contos. E assim, gente, eu gostei demais desse livro, tá? Quando é livro de contos, a gente sempre tem altos e baixos, mas a maioria desses aqui são altos. E a gente vai ver a maioria dos contos também em uma perspectiva feminina. Então, assim, eu amei isso. É um horror contemporâneo que vai tratar de questões que estão tão perto e pungentes da gente, então sobre moradores de rua, uma questão ali do o conto que dá nome a essa história, que para mim é o melhor, e tem vários outros e eu acho que são muito, muito viciantes. E eu gostei muito desse livro, adorei a escrita da Mariana. Eu acho, inclusive, que todos esses contos dariam um livro cada um deles, tá? Eu fiquei com muita vontade. O primeiro conto também, que vai falar ali sobre pessoas em situação de rua e tem um assassino à solta que tá, tipo assim, estripando e degolando crianças.
e as coisas começam a fugir do controle, e tem também uma questão religiosa por trás disso, então, quem é essa população mais vulnerável exalta, religiosamente falando, e assim, ai gente, eu gostei muito, muito desse livro, eu recomendo para todo mundo que quiser ler, e eu acho que é uma atmosfera muito diferente do terror, que eu ainda não tinha sido pega, e eu gostei muito. Inclusive, tem outro livro da Mariana que eu quero bastante ler, que é Os Perigos de Fumar na Cama. Eu acredito que também seja de contos baseados nessa questão de horror social. E esse livro, então, As Coisas que Perdemos no Fogo, ele vai falar muito a respeito disso, da visão de mulheres e dessa questão social que a gente enfrenta e todos os perigos que existem e misturando muito elementos psiquiátricos, principalmente, e de instabilidade mental. Então, assim, a pessoa enlouquecendo dentro do próprio contexto que ela tá vivendo e de como isso afeta ela e todo mundo ao redor. E é um livro que eu gostei muito, muito de conferir. Então, muito obrigada ao Leandro que deu essa dica. E eu estou lendo, sigo lendo, até esqueci de pegar, DVD do César Bravo, publicação da Dark Side. Eu tô quase acabando, ele tinha 21 contos, se eu não me engano, e eu tô tipo no 18 ou 17. E também é um livro que eu tô gostando muito de ler, às vezes eu só quero seguir lendo ele, agora que eu dei uma parada pra ler quadrinho, porque até então não tinha lido quase nada, só tava lendo o livro. E eu gostei demais também, tô gostando, né, até o momento. Eu gosto da escrita do César Bravo. Eu tenho algumas coisas a falar sobre isso, mas aí quando eu terminar eu trago um pouquinho pra vocês. Mas então é uma leitura que está em andamento. Os primeiros contos eu não tinha. Eu achei que tava faltando ali ainda um tempero, entendeu? Tava faltando um tompeiro a respeito disso, mas logo em seguida corrigiu e corrigiu muito bem, então eu tô gostando bastante. E é isso, quando eu terminar, eu conto pra vocês com mais detalhes. E esse foi o vídeo das leituras, então, dessa semana. Espero que vocês tenham gostado e um beijo até o próximo vídeo.